não sou eu o alvo deste curso, vamos então passar para a estrutura do nosso curso. No primeiro, nós vamos falar sobre o propósito da pregação, do púlpito ao coração. Este é um aspecto importantíssimo. Como eu falei, muitos pregadores, eles não estão preocupados, não faz parte da preocupação deles alcançar o coração daqueles que ouvem. Muitas vezes os pregadores estão mais interessados em transmitir uma informação, um conhecimento, transmitir de repente uma verdade que ele considera importante, mas ele não se preocupa tanto em compreender como fazer aquela verdade chegar ao coração do ouvinte. Então este vai ser a nossa primeira abordagem, como alcançar o coração do ouvinte. A segunda parte é a estrutura Me, We, God, You, We. Esta é uma estrutura que o Andy Stanley usa, tá? Nós vamos falar sobre ela e você vai entender melhor. É a famosa jornada transformadora de Andy Stanley. Bom, e no quinto, no 2, não é? Nós vamos falar sobre uma ideia só, o poder da simplicidade. Como você percebeu aí, eu fui do 1 para o 3. Mas no 2, nós vamos falar sobre apenas uma ideia só, porque é assim que o texto deve fluir. Você vai me entender melhor, isso vai fazer todo sentido para você. No ponto 4, nós vamos falar sobre a introdução, as primeiras impressões e como elas são de fato importantes e marcantes para aquele que deseja alcançar o coração, falar com aqueles a quem ele está se dirigindo. Depois vamos falar sobre o texto bíblico central, como nós devemos lidar com fidelidade e clareza para com o texto bíblico. Este é o nosso maior chamado. Eu costumo dizer que nós devemos ser fiéis e eficientes e eficazes. Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com uma dessas duas coisas, em, por exemplo, ser apenas fiel e não me preocupo em como alcançar as pessoas, em como ser eficiente e eficaz. Mas também a outra parte costuma acontecer, né? A recíproca é verdadeira, como dizem aí. Há pessoas que só estão preocupados em alcançar a emoção dos ouvintes, em falar com os ouvintes, mas não se preocupam em ser fiéis. Não, a nossa preocupação é como sermos fiéis ao ensino bíblico, como sermos relevantes onde e quando fomos colocados por Deus, falando com o povo de Deus, de maneira que nós possamos ser fiéis e alcançarmos os corações daqueles que nos ouvem. Este é o propósito grande deste curso. Como sermos fiéis ao que Deus nos chamou a comunicar, da mesma forma que como nós fazemos com que isso chegue ao coração do outro de maneira clara e simples e que ele entenda que isso é relevante para a vida dele. E depois nós falaremos sobre a clareza da comunicação, a importância da clareza da comunicação. Porque, como eu disse, não adianta eu pregar, por exemplo, para um povo brasileiro de língua portuguesa, falando em turco, em aramaico, em grego, qualquer outra língua. Bom, você pode pensar assim, obviamente que isso é verdade, né? Não tem lógica eu fazer isso. Contudo, nós usamos palavras que as pessoas não entendem muitas vezes, nós usamos jargões que as pessoas não entendem. É muito comum nós pensarmos que o outro sabe do que nós estamos falando, quando na verdade não sabe. Então, nos comunicarmos com clareza, eficiência, fidelidade é muito importante para que nós possamos, então, pregar uma mensagem que seja transformadora para o nosso ouvinte. Depois falaremos sobre aplicação prática, porque de alguma maneira não tem muita relevância você falar de uma mensagem para as pessoas de maneira que elas não saibam o que fazer com aquilo. Você já passou por isso? Ouviu uma pregação, por exemplo, que aparentemente era muito boa, muito bonita, falava coisas importantes, mas a pergunta que ecoava no ar é: mas isso tem importância para a minha vida? Como isso molda, mexe? Como isso trabalha em minha vida? Como isso pode ser relevante para a minha segunda-feira cedo? Nós vamos falar sobre isso, levando à ação. E, por último, falar da prática final, a ideia da mensagem. Ok? Bom, então esta foi a introdução do curso e que nós possamos ter momentos ricos de crescimento e aprendizagem até a primeira aula.